Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Azevedo avançando aqui com as nossas aulas. Você é assinante do suporte Meu INSS, não se esqueça, hein? Se você ainda não é assinante, clica aí, ó, assine agora para a gente fazer um diagnóstico na sua documentação. Vamos pegar aqui um caso, pessoal, mais um caso que chega aqui no suporte e a gente precisa compartilhar com vocês para você evitar o mesmo erro, tudo bem? Então preste atenção aqui, são casos práticos que chegam aqui no suporte Meu INSS e a gente vai compartilhar com vocês. É claro, a gente não vai divulgar os dados, né, os nomes dos nossos assinantes, mas é para você evitar o mesmo erro. Eu preparei o material, vamos avançando aqui, ó. Olha só o que eu quero falar com você. A aposentadoria não saiu por erro no CNIS. Pô, professor, mas eu mandei toda a documentação, falta, né, o INSS não reconheceu, não aparece no CNIS. São essas perguntas que chegam toda hora e a gente, é claro, precisa ajudar você. Então, resolvi gravar mais uma aula explicando como a gente pode te ajudar. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui, ó. Aposentadoria não sai por erro no CNIS. Isso acontece muito, tá, pessoal? E o que acontece? Quando chega isso para a gente chegou, aí a gente vai analisar, a pessoa já deu entrada na aposentadoria antes de analisar o CNIS. Então, primeira coisa, hein? Diagnóstico aqui no suporte Meu INSS. Vamos analisar o CNIS antes de dar entrada na aposentadoria. Porque se a gente analisar, ver que falta alguma coisa, a gente consegue corrigir e enviar para o INSS analisar. Agora, se você coloca o pedido de aposentadoria e aí você, né, não envia, você perde prazo, e aí você fica esperando a vida toda e o INSS, depois de um ano e meio, analisa e fala para você, ó, tá faltando documentos, aí definiu, você só perdeu tempo. Por isso que vale a pena você contratar o suporte Meu INSS, é menos de R$1 por dia, e evitar todo esse tempo que você não tem a resposta. O segurado teve o benefício negado pelo INSS por falta de tempo de contribuição. E o que aconteceu com o pedido de aposentadoria dele? Indeferido a aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos dar uma olhada, né? Vamos passar aqui o que chegou para a gente. Ó, já fez cerca de 1 ano e meio. Agora que ele veio atrás do suporte, já tendo cumprido todos os requisitos para o benefício, de acordo com o assinante aqui do suporte no INSS. Olha só que interessante. Então, ele chegou dizendo para a gente, ó, professor, eu já cumpri tudo, né? Já mandei tudo lá para o INSS. Vamos prestar atenção, a gente está no ano de 2021. Então, vamos lendo aqui o caso dele para ver se você se encaixa nesse caso também. O que a gente está tratando nessa aula de hoje, pessoal? São benefícios, né? Um pedido de aposentadoria e faltou atualizar o CNIS do segurado, e ele não se atentou a isso e ele perdeu, né? Perdeu um tempo aqui, né? Mais de 1 ano e meio esperando a resposta do INSS e quando veio foi indeferido. Então a gente está batendo nessa tecla, tem que verificar o CNIS antes de pedir o benefício. Verificar o CNIS antes de pedir o benefício. Então por isso que precisa sim ter, né, uma ajuda de um advogado, consultor previdenciário, aqui do suporte no INSS, senão você só perde tempo, porque o INSS não é brincadeira não, pessoal. Trouxe um exemplo prático aqui para você, ó. O INSS está considerando apenas 33 anos e 5 meses de contribuição. Ok, então aqui, ok. Aí vem, né, o que o aluno falou para a gente. Ah, professor, mas sendo, né, que além desse período que está lá no meu CNIS, eu tenho 2 anos, né? Eu tenho 2 anos e 2 meses que não consta no CNIS, né? Que precisam ser inseridos. Explica, né? Aí que a gente bate na tela, mas por que não inseriu, né? Por que não pediu para o INSS inserir antes? Primeiro você ficou esperando 1 ano e meio, você tomou não, agora você, né? A gente vai contar toda a história aqui. E lá no final, você, né, o que vai precisar ser feito. Isso que a gente precisa entender, tudo bem? Então aqui, ó, e aí ele colocou aqui pra gente, ó, tô relatando o que acontece na prática, tá, pessoal? Daqui são casos práticos, ó. E aí fala, ah, mas eu tenho aqui cerca de 2 anos que, né, não consta no meu CNIS e precisa ser inserido. Isso acontece muito, né, não? Então vamos aqui explicando mais um pouquinho para você. Olha só que detalhe. Até a reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, as exigências para aposentadoria por tempo de contribuição eram 35 anos de recolhimentos do INSS para homens e 30 anos para mulheres.
A reforma extinguiu. Então preste atenção aqui, ó. A reforma extinguiu esse tipo de aposentadoria. Mas quem já estava no mercado de trabalho, quando as mudanças entraram em vigor, pode se aposentar em uma regra de transição. Pode ser o seu caso, tá bom, pessoal? Por isso que é importante fazer o diagnóstico, fazer todo, né, uma análise antes de colocar o pedido de aposentadoria, porque senão você, né, tem problema mesmo e o problema maior é o indeferimento. E aí, beleza. Então a gente resolveu. E aí o INSS respondeu aqui o nosso aluno, vamos, né, só para você entender mais ou menos como que ficou a situação. Sobre o tempo, né, que está faltando, ó, se você enviou toda a documentação comprobatória para o INSS, como olerites e cópia, né, olerites, registro da carteira, né, e o INSS manteve o indeferimento, então aqui, pessoal, é isso que você precisa entender isso. Você mandou tudo? E aí, eu estou falando aqui como a gente está conversando com o aluno. E aí a gente, né, porque ele chega aqui com indeferido, né? Mas aí a gente precisa, na entrevista, no diagnóstico, a gente fala para ele, mas você enviou tudo? Você enviou olerites, né? Que não, dessa época que não consta no seu CNIS, o registro em carteira dessa época que não consta em CNIS, você enviou tudo para o INSS? A gente faz essa pergunta aqui dentro do diagnóstico. E aí ele faz aqui, ó. Que o aluno, eu já fiz, né, vários cumprimentos de exigência e mesmo assim o INSS não arrumou meu CNIS, né? Isso é um detalhe. Aí a gente precisa, né, quando a gente tem essa informação aqui, ó, eu fiz vários cumprimentos de exigência. Então, a gente vai entrar no meu INSS do aluno, aqui dentro do diagnóstico, nós vamos entrar dentro do meu INSS do aluno para ver mesmo se teve esses cumprimentos de exigência. Porque o INSS fala uma coisa e o aluno fala outra, né? E a gente vai entrar e vai fazer um diagnóstico completo, né? E aí, é claro, ele se queixa, né? Já poderia estar aposentado, mas ainda estou trabalhando por erro deles. Não foi erro meu, trabalhei e quero meu direito, diz o aluno aqui do suporte no INSS. E, pessoal, estou trazendo esse caso porque isso daqui acontece muito na prática e no dia a dia. A gente não faz atualização de CNIS, depois tem problema porque o INSS ele acaba indeferindo, né? E eu sei que a gente sempre fala, mas eu já enviei tudo para o INSS, mas enviou do jeito certo? Cumpriu a exigência do jeito certo? São esses detalhes, esse daí que é o pulo do leão que você precisa entender, né? Aí o que acontece aqui, ó? Deixa eu passar para você aqui, ó. INSS diz que o prazo para recurso venceu, né? E aí a gente, né? O que aconteceu, né? Ele veio agora em 2021, o indeferimento é de março de 2020, não tem o que se fazer, né? Agora não tem o que se fazer, tem que entrar com um novo pedido de aposentadoria. Olha o tempo que a gente perde, né, pessoal, quando a gente não faz um diagnóstico. Olha o tempo, ficou 1 ano e meio, agora desde março de 2020, achando que ia ter uma resposta do INSS e foi não atrás de não. E o INSS agora fala, o que ele fala? Ó, você perdeu o tempo, ó. Para recorrer, você tinha 30 dias após a ciência da decisão, você perdeu um tempo. E quando foi a decisão do INSS? Foi indeferido em março de 2020. A gente está gravando essa aula agora em março de 2021. No entanto, não... E aí, né... o INSS, né, a gente não localizou nenhum recurso protocolado, né? Nenhum recurso protocolado lá no aplicativo Meu INSS. E aí, o que resta para a gente, pessoal? Agora, né, corrigir esses erros, né, do assinante aqui do suporte Meu INSS, atualizar o CNIS dele, corrigir os erros, já pedir uma documentação para dar entrada em nova aposentadoria. A gente está passando esses casos reais para você verificar a importância de ter um bom diagnóstico antes de colocar requerimento no INSS. Importante ter um bom diagnóstico. Então, como que eu faço para contratar o suporte? É suportemeuinss.com.br, suportemeuinss.com.br. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um vídeo para você.